Se você prestar atenção no discurso de posse do pastor Elias Longo no ADM, quando ele falou de jejum, você vai ver que uma coisa ele deixou claro: é a necessidade de restaurar a igreja apostólica e profética, conforme Efésios 4:11 e Atos 13. Ali fala do ministério apostólico, ministério profético. Ali não está falando de títulos eclesiásticos. Porque hoje muitos se intitulam apóstolos e não são, muitos se intitulam profetas e não são profetas. Simplesmente se apossaram desse título sem ser. Mas a igreja apostólica é aquela igreja que orava e jejuava, e depois disso eles saíam fazendo a obra de Deus. E aí, sinais e maravilhas aconteciam, milagres, tudo acontecia na igreja apostólica. Aliás, acontecia não, acontece, porque a igreja apostólica, ela existe até hoje. A prática do apostolado bíblico, ela caiu por causa da teoria dos calvinistas radicais, que disseram que tanto o ministério apostólico como o ministério profético encerrou na era apostólica. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus continua trabalhando e operando nesse ministério. Não nas igrejas ditas evangélicas, mas nas igrejas realmente apostólicas, aqueles que realmente estão fazendo a obra de Deus, principalmente na África e no Oriente, onde os sinais e maravilhas são coisas normais. Tudo é normal, até a ressurreição de mortos. É só estudar a história da igreja atual. O que está acontecendo no mundo cristão hoje em dia. E quanto ao jejum, veja, Jesus falou isso. Jesus começou o seu ministério depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. E depois também, para os seus discípulos, ele disse assim: vocês quando jejuarem, não seja como os fariseus e hipócritas. Ele não disse que era para parar de jejuar, não. O jejum é uma prática que segue a igreja e vai seguir até o arrebatamento. Mesmo porque o jejum, ele que fortalece o espírito do crente. Ele tira aquela gravidade que tem na carne, aquele peso que tem na carne, e deixa o crente leve. E essa é a necessidade da igreja hoje. A igreja precisa voltar a essa prática, que foi tão comum até aí a década de 90, dos anos 2000 parou isso. Mas até a década de 90 eu sei que isso era muito forte no nosso meio evangélico. E nós precisamos voltar a isso. Se o pastor Elias tomar esse caminho, a história da igreja em Campo Grande vai mudar com certeza.